Bem-vindos, exploradores da mitologia. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas páginas antigas da Bíblia, para desvendar um dos enigmas mais intrigantes, como Caim encontrou uma esposa. Imagine-se viajando através dos tempos, explorando os recantos mais remotos da história humana em busca de respostas perdidas. Preparem-se para mergulhar em um universo de mistério e simbolismo enquanto exploramos essa narrativa ancestral. Vamos desvendar os segredos enterrados no passado e entender como essa história ecoa através dos séculos, influenciando nossa compreensão da mitologia e da própria humanidade. Se você é apaixonado por mitologia, história e busca por respostas, este é o lugar certo para estar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada fascinante. Juntos, vamos desvendar os mistérios dos antigos e aprender com as lições do passado. Estão prontos para embarcar nessa aventura conosco? A história de como Caim encontrou uma esposa é uma questão frequentemente levantada quando se lê a narrativa bíblica do livro de Gênesis. De acordo com a tradição religiosa judaico-cristã, a Bíblia não fornece detalhes explícitos sobre como Caim conseguiu uma esposa, mas há algumas interpretações e especulações. De acordo com o relato bíblico em Gênesis, após Caim matar seu irmão Abel, ele foi marcado por Deus e partiu para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele construiu uma cidade e teve descendentes. No entanto, não há menção explícita de como ele encontrou uma esposa. Uma das interpretações comuns é que Caim casou-se com uma de suas irmãs. A Bíblia não especifica quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram, mas de acordo com a narrativa, eles tiveram muitos filhos e filhas ao longo de suas vidas. A ideia de que os primeiros humanos se casavam entre irmãos ou parentes próximos é comumente aceita como parte das circunstâncias únicas dos primeiros tempos da humanidade, em que a diversidade genética não era um problema como é hoje. É importante observar que essa é uma interpretação baseada na leitura tradicional das Escrituras e nas interpretações das tradições religiosas. Não é uma explicação científica nem deve ser interpretada como tal. Além disso, diferentes religiões e culturas podem ter interpretações ligeiramente diferentes desse relato. Embora a narrativa bíblica não forneça muitos detalhes sobre como Caim encontrou uma esposa, há algumas interpretações e especulações que podem ser consideradas para preencher algumas lacunas na história. Casamento entre irmãos ou parentes próximos. Como mencionado anteriormente, uma explicação comum é que Caim casou-se com uma de suas irmãs ou uma parente próxima. Considerando que Adão e Eva foram os primeiros humanos, é razoável supor que seus filhos e filhas casariam entre si, dada a ausência de outras pessoas na Terra naquele momento. Desenvolvimento de relações sociais e comunidades. Após ter sido expulso da presença de Deus e de sua família, Caim partiu para a terra de Nod. Lá, ele começou a construir uma cidade e a estabelecer comunidades. É plausível imaginar que, ao longo do tempo, outras pessoas poderiam ter se juntado a ele em Nod, e ele poderia ter conhecido uma esposa entre essas pessoas. Essa ideia sugere que Caim e seus descendentes poderiam ter interagido com outros grupos humanos que não são mencionados na narrativa bíblica. Tradições orais e histórias perdidas. É possível que detalhes sobre como Caim encontrou uma esposa tenham sido transmitidos oralmente ao longo das gerações, mas não foram registrados na Bíblia. Muitas culturas antigas confiavam na tradição oral para transmitir histórias e informações importantes, e é provável que partes da história tenham sido perdidas ao longo do tempo. Considerações teológicas e simbólicas. Além das interpretações literais, muitos teólogos e estudiosos veem a história de Caim e sua esposa como mais do que um relato histórico. Eles a veem como uma alegoria da condição humana, explorando temas como o pecado, o arrependimento e a redenção. Nessa perspectiva, os detalhes específicos sobre como Caim encontrou uma esposa podem não ser tão relevantes quanto os temas mais amplos abordados na narrativa. Embora essas possibilidades ofereçam algumas explicações e interpretações sobre como Caim poderia ter encontrado uma esposa, é importante lembrar que a história de Caim e sua esposa permanece envolta em mistério e especulação, e as interpretações podem variar de acordo com as crenças e tradições religiosas. E assim chegamos ao fim desta jornada fascinante pelas páginas antigas da mitologia. Esperamos que vocês tenham desfrutado tanto quanto nós ao explorar os enigmas e mistérios que cercam a história de Caim e sua esposa. Mas lembre-se, essa é apenas uma pequena parcela das muitas histórias incríveis que aguardam serem desvendadas.
Se você ficou intrigado com essa narrativa e deseja continuar explorando os segredos da mitologia e da história humana, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as próximas aventuras. Compartilhe conosco nos comentários suas teorias, descobertas e sugestões para futuros vídeos. Juntos, podemos continuar desvendando os mistérios do passado e enriquecendo nossa compreensão do mundo que nos cerca. Não perca tempo, inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade de exploradores do conhecimento. Até o próximo episódio, e que a jornada nunca termine.